Você pediu e hoje a Sala de Guerra vai falar sobre o primeiro grupo de caça do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então se prepara para sentar a pua com o brigadeiro Rui Moreira Lima. Fica comigo aqui até o final, mas se você for novo, já clica nesse botão aqui e se inscreve na Sala de Guerra. Também dá um joinha pra gente e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para todo mundo ver o conteúdo com você. Meu amigo, se você gosta da Sala de Guerra, por favor considere nos ajudar no Apoia-se. Acesse lá e conheça as nossas metas, a sua contribuição é muito importante para ajudar a manter o canal. Eu já vou agradecendo a todo mundo que está nos apoiando, em especial ao Alexandro Marquardt, Flávio Consolo e Carlos Henrique Macedo. E eu devo dizer que esse vídeo seria inviável sem a preciosa colaboração do Museu da Vitória e do site Sentando a Pua. Os dois links estão aqui na descrição para você conferir. E se você quiser comprar os livros que eu utilizo para fazer os vídeos, eu também vou deixar o link deles na descrição. Então bora para nossa história. Se tivéssemos que escolher entre todos os pilotos de caça brasileiros da Segunda Guerra Mundial, apenas um em matéria de influência e legado histórico, este teria que ser o Tenente Brigadeiro do Ar, Rui Barbosa Moreira Lima. Tendo participado da história do lendário primeiro grupo de caça desde sua criação, tendo moldado sua identidade e participado de toda a campanha da Itália, sendo um dos recordistas operacionais, o Brigadeiro Rui também foi o autor da mais célebre obra sobre a unidade, o livro Senta a Pua, hoje considerado uma bíblia da aviação de caça brasileira. Rui Moreira Lima nasceu em Colinas, no interior do Maranhão, no dia 12 de junho de 1919. Era filho de Bento Moreira Lima, juiz de direito da comarca, e sua esposa, Heloísa Barbosa Moreira Lima. Após terminar o ensino médio no Maranhão, seguiu sua vocação militar, desde cedo cultivada nele pelo pai, e mudou-se para o Rio de Janeiro no começo de 1939, onde ingressou na Escola Militar do Realengo, que formava os cadetes do Exército. Como cadete número 828, o jovem Rui passou a integrar a 3ª Companhia de Infantaria, levando muito a sério os estudos, sentindo-se, mesmo a grande distância, observado de perto pelo pai. Numa carta a Rui, datada de 31 de março de 1939, Bento Moreira Lima disse: "És cadete, amanhã, depois, mais tarde general. Agora deves dobrar os teus esforços, estudar muito. Obediência aos teus superiores, lealdade aos teus companheiros, dignidade no desempenho do que te for confiado, atitudes justas e nunca arbitrárias. Sê um patriota verdadeiro e não te esqueças de que a força somente deve ser empregada a serviço do direito. O povo desarmado merece o respeito das Forças Armadas." Além dos estudos militares, Rui também se destacou nos esportes, filiando-se ao Fluminense em 1940 e tornando-se campeão de revezamento 4x100 pelo clube. Naqueles mesmos dias, Rui também conheceu a jovem capixaba Júlia Gonçalves, ou Julinha, e os dois engataram um namoro que durou até o fim de suas vidas. Naquele mesmo ano, ele iniciou seus estudos na Escola de Aviação do Exército no Campo dos Afonsos, mas uma virada brusca na história militar brasileira mudaria para sempre o seu destino. O Brasil possuía, desde 1913, 2 aviações militares, uma na Marinha e outra no Exército. As duas forças disputavam em medidas iguais as prerrogativas sobre o controle de missões aéreas, essencialmente causando a duplicação de esforços, gastos e planejamento. A criação de uma Força Aérea Brasileira independente era uma ideia que vinha sendo semeada desde os anos 20, e na década seguinte encontrou um grande entusiasta na figura do presidente Getúlio Vargas. Vargas observou os impressionantes sucessos da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, na campanha da Polônia em 1939, e no início de 1940 organizou um grupo de estudos para divisar a estrutura do futuro Ministério da Aeronáutica. Sendo assim, em 20 de janeiro de 1941, foi criada a Força Aérea Brasileira, a 3ª e mais jovem das Forças Armadas do Brasil, extinguindo a aviação da Marinha e a aviação do Exército, que tiveram seus patrimônios e efetivos imediatamente transferidos para a FAB. Desta maneira, Rui Moreira Lima acabou transferido, no meio de sua formação militar, do Exército para a Força Aérea, tornando-se um cadete aviador.
A situação mundial no começo de 1941 parecia se agravar a cada dia, e estando a Alemanha isolada do Brasil pelo bloqueio atlântico promovido pela Marinha Britânica, Vargas decisivamente entrou para o grupo de influência dos Estados Unidos, que começaram a vender as primeiras aeronaves modernas para o Brasil. As relações brasileiras com a Alemanha pioraram ao longo de 1941, e em janeiro de 1942, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o Terceiro Reich, o que fez com que os submarinos alemães começassem a atacar a navegação brasileira, afundando diversos navios. E se você quiser ver com detalhes como tudo isso aconteceu, é só assistir esse vídeo aqui. Em 22 de agosto de 1942, após o afundamento de 5 navios brasileiros, vitimando 600 pessoas em 48 horas, o governo brasileiro declarou guerra à Alemanha e à Itália, decisivamente trazendo o Brasil para a Segunda Guerra Mundial. No mês seguinte, Rui Moreira Lima concluiu seu treinamento e foi declarado aspirante aviador. E sendo um dos pouquíssimos pilotos militares que integravam aquela primeira turma, foi imediatamente feito instrutor dos novos cadetes. No começo de 1943, ele foi transferido para a base aérea de Salvador, onde tomou parte na defesa litorânea brasileira, realizando 19 missões de patrulha a bordo dos bombardeiros bimotores Lockheed A-28 Hudson. Foi em Salvador que Rui conheceu o então tenente Firmino Aires de Araújo, paraibano, um oficial extremamente traquejado que utilizava uma curiosa expressão para apressar seus motoristas: senta a pua. Nessa época surgiu no Nordeste a gíria senta a pua. Ela cobria tudo, porém Zé Firmino da Paraíba só a utilizava para apressar os motoristas nas viagens diárias. Senta a pua, Zé Maria, era seu grito para entrar na caminhonete dos oficiais. Mais tarde, o senta-pua passou a fazer parte do palavreado do grupo. Era comum ouvir frases como "Hoje vou sentar a pua no voo noturno" ou "Senta a pua número 4, você está atrasado". No dia 18 de dezembro de 1943, o ministro da Aeronáutica Salgado Filho assinou o decreto que criou o primeiro grupo de aviação de caça, uma unidade expedicionária que deveria combater na Europa, ao lado da já criada Força Expedicionária Brasileira. Salgado Filho nomeou como comandante da unidade o Major Nero Moura, que há anos era o piloto pessoal do presidente Vargas, e deu-lhe completa autonomia para constituir seu efetivo. Nero Moura decidiu por constituir uma unidade de caça inteiramente de voluntários, para ampliar o sentido de aguerrimento da mesma. Aberto o chamado de voluntariado, centenas de militares se inscreveram, e um dos primeiros foi o tenente Rui Moreira Lima. Após reunir-se com seus oficiais e pilotos no Rio de Janeiro em janeiro de 44, Nero Moura seguiu para Orlando, na Flórida, com seu grupo-chave de 16 oficiais e 16 sargentos. E enquanto aguardavam as ordens de embarque, Rui e Julinha se casaram no Rio de Janeiro, após 5 anos de namoro. Sob intenso segredo de seu destino, na madrugada de 5 de março de 1944, 20 pilotos se prepararam para embarcar num bimotor Douglas C-47, e neste momento foi registrada uma das mais marcantes fotografias da participação brasileira na Segunda Guerra, mostrando a emocionada Julinha chorando no ombro do tenente Rui. O transportador decolou rumo à base aérea norte-americana de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e de lá fez escalas em Belém, Georgetown e Trinidad, chegando a Albrook Field, no Panamá, em 17 de março. Lá, os brasileiros se viram sob comando do coronel Gabriel "Gabe" Dissosway, inspetor do 26º Comando de Caça e oficial que conduziria pessoalmente todo o treinamento da nova unidade dentro dos padrões norte-americanos. Gabe Dissosway dedicou-se inteiramente à tarefa de criar no grupo brasileiro a melhor disciplina da aviação de caça, combinando autoridade e tolerância zero aos deslizes com uma verdadeira amizade para com seus comandados, tornando-se amigo pessoal do comandante Nero. Transferidos para a base aérea de Água Dulce em 22 de abril, os pilotos iniciaram o treinamento de voo no caça Curtiss P-40 Warhawk, aprendendo as táticas de caça e formações de voo utilizadas pelos americanos. Durante esse treinamento, certo dia Rui infringiu as regras de segurança durante uma arremetida e foi imediatamente penalizado pela torre de controle com a retirada do seu nome da linha de voo e ameaça de regresso ao Brasil. Após 15 dias de angústia, nos quais seu destino pendeu na balança, Rui foi convocado por Dissosway para um voo de cheque, no qual lhe daria uma última chance de continuar na unidade. Voando como seu ala,
Rui seguiu Dissosway enquanto o coronel realizava todas as manobras mais complexas da caça, permanecendo colado na asa do seu P-40, enquanto era observado do solo por seus ansiosos colegas. Após pousarem, Dissosway não lhe disse uma palavra e o chamou diretamente para a sala de operações. Lá, Gabe tomou a plaquinha com o nome de Rui e a reinseriu no quadro de voo, dizendo somente: "Você deu um belo show, Lima." No dia 26 de junho, todo o grupo, agora apelidado de Avestruzes, pelo fato de comerem todas as estranhas comidas do cardápio Yankee, tomou um barco rumo aos Estados Unidos, desembarcando em Nova York justamente durante as festividades da independência americana, em 4 de julho de 1944. Continuando sob supervisão de Dissosway, o grupo foi levado para a base aérea do condado de Suffolk, em Long Island, onde foi finalmente apresentado ao seu vetor de combate, o gigantesco caça Republic P-47D Thunderbolt. Definido que seriam enviados para o teatro de operações da Itália, os brasileiros atuariam numa área em que a oposição aérea alemã e italiana já era mínima, e missões de ataque ao solo seriam as primordiais. Dessa maneira, o robusto Thunderbolt se mostrava a escolha ideal para a nova unidade. Equipado com o motor Pratt & Whitney R2800, que produzia 2.600 HP, o P-47 era armado com 8 metralhadoras calibre .50 e podia carregar até 1 tonelada de bombas sob as asas, fazendo dele uma temível plataforma de fogo aéreo. Terminando o treinamento de voo no começo de setembro, os pilotos tiveram um belo jantar de despedida no badalado salão Diamond Horseshoe, onde Dissosway desejou-lhes boa sorte e despediu-se de todos os pilotos individualmente, dizendo para Rui: "Pega leve, Lima." No dia 20 de setembro, o primeiro grupo de caça embarcou no transporte de tropas Colombi, rumo à Itália. E foi durante essa viagem que Rui conclamou o capitão Fortunato Câmara a desenhar um brasão para o grupo, visto que todas as unidades americanas tinham um. Como lema, os pilotos brasileiros escolheram o já conhecido chavão Sentapua, que usavam frequentemente em suas atividades diárias, e que também fora introduzido no grupo por Rui. E assim foi criado o imortal brasão vermelho do Avestruz Guerreiro, que hoje se confunde com a própria história da aviação de caça da Força Aérea Brasileira. Chegando ao porto de Livorno em 6 de outubro, o Sentapua foi enviado para a base aérea de Tarquínia, a noroeste de Roma. Tarquínia havia sido uma base de treinamento da divisão paraquedista Folgore italiana até o ano anterior. E eu fiz um vídeo sobre esse assunto bem aqui. E em 1944 encontrava-se quase inteiramente alagada, formando um grande pântano. Foi lá que o primeiro grupo de caça passou para a designação 1st Brazilian Fighter Squadron, sendo integrado ao 350º Grupo de Caça, uma veterana unidade de combate que já possuía 3 esquadrões, sendo o Sentapua se tornado o seu quarto. Explicando para vocês, a nomenclatura brasileira grupo é o equivalente nos Estados Unidos a uma unidade do tamanho de um esquadrão. Por isso, o nosso grupo de caça acabou se tornando o Brazilian Fighter Squadron quando chegou lá. Passando a integrar a força de caça norte-americana, a unidade brasileira recebeu o código de rádio Jambok, uma palavra inglesa adaptada do termo original Sjambok, que designa um tipo de chicote feito de couro de rinoceronte muito usado na África do Sul. E o grupo também foi dividido em 4 esquadrilhas: A. Jambok Red, do capitão Lafayette de Souza; B. Jambok Yellow, do capitão Joel Miranda; C. Jambok Blue, do capitão Fortunato Câmara; e D. Jambok Green, do capitão Newton Lagares. Rui foi designado para a esquadrilha Green, ou Verde, e recebeu o P-47 matrícula 226786, código D4, que ganhou dele o apelido de Poderoso. Um eterno beberrão de gasolina 130 octanas, o fiel Poderoso acompanhou Rui Moreira Lima por toda a campanha e era mantido sempre pronto por uma equipe de dedicados mecânicos. Seu primeiro mecânico foi o sargento Oswaldo de Oliveira Contente, que posteriormente foi trocado pelo sargento José Alves Cansado. Cansado era auxiliado na tarefa pelo jovem mecânico, soldado Otávio Ferreira dos Santos. Por fim, as armas do Poderoso eram mantidas em belíssimo estado de prontidão pelo sargento Hugo Manso.
Rui teve seu batismo de fogo no dia 6 de novembro de 1944, voando como quarto elemento numa formação americana, com o objetivo de bombardear uma ponte em Levanto, perto de Las Spezia. Completamente novato ao ambiente de guerra, ele manteve a atenção presa ao seu líder de elemento, para segui-lo em todos os passos. Rui foi o último a bombardear a ponte, errando o alvo, que todavia já havia sido destruída pelas bombas do seu líder e do capitão Lagares. Após completar com sucesso sua primeira missão e pousar em Tarquínia, Rui recebeu a triste notícia da morte do seu amigo John Richardson Cordeiro e Silva, que havia morrido em combate também justamente em sua primeira missão. A realidade da guerra batera cedo à porta do grupo de caça brasileiro. Seguiu-se então uma série de missões de reconhecimento do terreno e posições inimigas no Vale do Pó, definidas pelo oficial de informações da unidade, Tenente José Carlos de Miranda Correia, o Príncipe Submarino. Os ainda inexperientes pilotos brasileiros haviam inicialmente sido proibidos de realizar strafing, ou ataques rasantes de tiro, pelo comando do 350, podendo apenas fazer reconhecimentos em altitude. Essa ordem mudou no dia 18 de novembro, quando Rui, em sua quinta missão, foi autorizado a descer e atacar alvos de oportunidade na região de Vila Franca, destruindo um caminhão e uma composição ferroviária, ao mesmo tempo em que colhia a bruta reação da artilharia antiaérea alemã. Contudo, a monotonia das missões de reconhecimento aéreo continuou até o dia 25 de novembro, quando a Esquadrilha Verde finalmente recebeu a missão de bombardear uma ponte em Sorbolo. Até que enfim deixamos o esclarecimento aéreo. Já era tempo de mudar o tipo de missão. Todos estavam enervados com isso de sobrevoar áreas infestadas de flak somente para satisfazer a curiosidade do Miranda. Essa aí e muitas outras observações bem-humoradas recheiam as páginas do Diário de Guerra, escrito por Rui durante a campanha, e que registra cada uma de suas missões voadas. Lá ele deixa claro que sempre ficava insatisfeito em voar sob comando do capitão Oswaldo Pamplona, apelidado pelos pilotos de Canopy Pamplona, olha só, porque esse não gostava de strafing e proibia a atividade em suas missões. No dia 3 de dezembro, o Sentapua foi movido para perto da linha de frente, na base aérea de Pisa, e lá os pilotos passaram a não mais dormir em tendas, instalando-se no Albergo Nettuno, uma estalagem que havia sido restaurada para abrigá-los. Foi no dia 17 de dezembro que Rui Moreira Lima obteve seu primeiro grande sucesso individual na campanha. Sua esquadrilha havia decolado para atacar alvos em Bolonha e a ponte ferroviária em Guastalla, que cruzava o Rio Pó e era usada frequentemente pelos alemães para reforçar a linha de frente. Ao chegar a Bolonha, os brasileiros foram recebidos por tempestades de fogo antiaéreo e, com o tempo fechado, os alvos não puderam ser localizados. Os brasileiros então prosseguiram para Guastalla, onde Rui foi o último de 8 pilotos a mergulhar para o bombardeio. Com 7 pilotos anteriores errando o alvo, Rui Moreira Lima encaixou um impacto direto na ponte ferroviária, explodindo-a pelos ares, e sendo por este feito condecorado pelos americanos com a Air Medal. O mês de dezembro trouxe o inverno para a Itália, e à medida que a temperatura caía, mais duras e custosas ficavam as missões de combate. Com a perda de colegas derrubados e a falta de pilotos de recompletamento, a carga já começava a pesar nos já veteranos avestruzes brasileiros. Foi neste cenário de cansaço e dever que na manhã de 24 de dezembro, véspera de Natal, chegou a Pisa o repórter Francis Hallowell, o Chico da BBC, que transmitia a programação em português da Rádio Britânica e já conhecia Rui quando fora seu professor de inglês no Rio de Janeiro. Naquele dia marcante de celebração cristã, Chico da BBC colheu uma belíssima mensagem de Natal para os brasileiros, enviada por ninguém menos que Rui Moreira Lima. Voltando a Pisa, fizemos uma visita aos rapazes da Força Aérea Brasileira, cuja atuação na frente de batalha da Itália trouxe tanta glória às asas do nosso querido Brasil. Levamos o nosso microfone ao lado de uma pista no aeródromo na Itália, de onde decolam os aviões da FAB, para apoiar as forças terrestres aliadas aqui na frente italiana. A vida do piloto na frente de combate oferece pouca oportunidade para folga ou descanso, pois ele tem de estar sempre de prontidão, preparado para decolar a qualquer instante. É por isso que não estranhamos encontrar já
ao lado do seu avião, um piloto da FAB que quero apresentar a vocês. O Tenente Rui Moreira Lima, em cujo Thunderbolt temos aqui o registro de mais de 15 saídas. O Tenente Rui é um jovem maranhense de 25 anos de idade, que já dedicou 5 anos de sua vida à aviação brasileira. Vou, pois, passar o microfone ao nosso homem, que falará para vocês em nome de todos os seus companheiros de grupo, tanto os oficiais como os pracinhas, de quem dependem o serviço de manutenção e outros indispensáveis à operação de uma força aérea. Aqui nessa frente de combate temos 2 inimigos, o alemão e o tempo, esse amigo da onça de sempre. Não é fácil falar em nome dos meus companheiros, porque cada um deles tem os seus próprios problemas e opiniões, muito embora estejamos todos aqui movidos pelo mesmo ideal. Num ponto, entretanto, tenho observado que nossos sentimentos coincidem. As saudades que sentimos de casa são imensas e se transformam, sem dúvida, numa das maiores provações da guerra. Agora que compreendemos o valor e a falta das breves delicadezas e dos pequenos carinhos que estávamos habituados a desprezar. O Natal, que normalmente reúne em si todos esses sentimentos familiares, hoje só nos traz recordações. Felizes e agradáveis recordações. Mas a moral continua forte e nos orgulhamos de poder cumprir com o nosso dever e das famílias que tão corajosamente nos apoiam. Creio bem que a mensagem de Natal de todo o grupo se reúne numa única palavra: fé. Fé na vitória dos princípios que defendemos. Fé na força e sinceridade dos nossos sentimentos. Fé na felicidade que o futuro nos reserva. Por minha parte, um grande e saudoso abraço para o meu Maranhão. E aí, tá gostando da história? Então fica ligado que a conclusão vem semana que vem. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve no canal e badala o sininho para receber as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.